Bom, vamos dando início, né? Boa noite a todos, né? Que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. E antes, eu também vou cumprimentar aqui, né? Estamos sempre esquecendo dos nossos amigos internautas. Nosso boa noite também aos seguidores do Aurélio Robles no Facebook e também da comunitária Vida Nova. Hoje nós estamos na nossa reunião pública, né? Que ocorre de segundas-feiras às 7:50, né? Na quarta-feira nós temos o nosso estudo virtual, onde nós nos reunimos via internet, né? Quem se interessar pode só fornecer o número de celular, e estamos estudando o Livro dos Espíritos na quarta-feira. Na quinta-feira, igualmente, outro estudo também virtual, onde se estuda o livro O Céu e o Inferno, né? A obra básica de Allan Kardec. Na quinta-feira, nós temos o nosso plantão de passes à tarde, das 14 às 15 horas, né, com o bazar. E depois, aos domingos, nós estudamos o Livro dos Espíritos, pela manhã, às 9 horas da manhã. Né? E, coincidentemente, eu estarei aqui, se Deus quiser, dando sequência ao estudo. Bom, antes que a gente, então, inicie, quero convidar a todos que a gente possa fechar nossos olhos e procurar levar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, e também aos bons amigos espirituais que mais uma vez estão conosco, os mentores dessa casa, os nossos anjos guardiães, que nós possamos sentir toda essa proteção, todo esse auxílio, para que a nossa exposição possa ter o significado, que possa ser entendida, e que nós possamos ter a oportunidade de transmiti-la com a maior clareza possível, para que esse entendimento possa produzir frutos em nosso coração, em nossa mente, para que isso se traduza em novas atitudes, novos atos, com os ensinamentos que iremos adquirir. Assim como em toda segunda-feira a gente tem um tema novo proposto aqui pelo expositor, onde a intenção, evidentemente, é do ensino, né? Que a gente possa, então, criar essa consciência e seguir adiante na nossa reforma interior. Que assim seja. Bom, eu escolhi o tema Os Bons Espíritas. Os Bons Espíritas estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, item 4. Então, quem se interessar, é só pegar lá para ler o texto, né? Para a gente discorrer a respeito. Vamos lá. Bom, então, como nós podemos identificar um bom espírita, né? Será que bom espírita é aquele que ele frequenta a casa espírita, né? Será que isso denota ser ele bom espírita, né? Bom, veja, quando a gente começa a frequentar um centro espírita, né? Logicamente a gente aqui é trazido por vários motivos, evidentemente, né? Em geral, é a dor que nos arrasta para cá, né? O sofrimento. Então, à primeira vista, a casa nos assemelha a um pronto-socorro, onde nós estamos buscando o auxílio, né? Porque estamos sobrecarregados de cargas negativas, nada dá certo, cheio de problemas, no lar, no trabalho, seja onde for. Então, a gente chega aqui em busca de alguma solução, né? Logicamente que não existe solução pronta, né? Mas aqui a gente começa aqui ter um tratamento, vamos chamar de tratamento entre aspas, né? Para que essas cargas negativas a gente possa ser aliviadas, né? Então a gente começa com o tratamento com os passes, né? O passe é um paliativo, é um calmante, né? O passe nunca vai resolver nossa vida, bem da verdade, né? Agora, em paralelo, ocorre as reuniões públicas, né? O dia do passe coincide com a reunião pública como hoje. Então, em paralelo, ocorre a exposição evangélica, né? Que também não passa de ser um tratamento, né?
Porque à medida que a gente vai se tratando com o passe, né, sentindo-se mais leve, né, porque essas más influências vão sendo afastadas, né, logicamente sempre vai depender da gente, da nossa boa vontade, da nossa fé, evidentemente, mas em paralelo a gente vai tendo esse acompanhamento na exposição, a gente vai aprendendo alguma coisa nova, né? Isso toda segunda vai fazendo algum efeito, tá certo? Então vai chegar uma hora que a gente passa dessa fase do pronto-socorro, né? Então a gente começa a ver o centro espírita como escola. Por quê? Porque a gente começa a estudar, a gente começa a ter interesse pela doutrina, que é importante que a gente se aprimore na doutrina que estamos abraçando. Principalmente se a gente é novo no espiritismo, não conhece nada, é interessante que a gente pegue o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, leia um trecho, medite, né? Ou estude o Livro dos Espíritos, que é uma obra bem básica, seria pelo menos a primeira obra que nós devíamos ter e ler, né? Não só ler, estudar, na verdade, né? E as outras obras básicas e as obras auxiliares que nós temos aí da psicografia do Chico Xavier, com as mensagens de Emmanuel, de André Luiz e de outros tantos que vêm auxiliar, né? Vêm dando maior explicação, né, sobre o Espiritismo. E depois, posteriormente, que a gente já está engajado nesse estudo, a gente vê o centro como uma oficina de trabalho, né? Então é quando a gente começa a se dispor a entregar uma mensagem lá na frente, cuidar da água, auxiliar aqui no passe, né? Mais tarde fazer um curso de passe e tornar um passista, um expositor, um atendente, né? Logicamente que tudo isso vai com o tempo e da disposição de cada um, né? Não é assim uma coisa que ocorre assim tão rápido, né? Agora, a gente precisa ver quando é que a gente passa de uma fase para outra, vamos assim dizer, né? Quando nós estamos nessa primeira fase do pronto-socorro, vamos assim dizer, a gente começa a perceber aqui no salão, no Evangelho, que a gente começa a ter necessidade de se aprofundar nesses ensinamentos, né? Por quê? Porque esse ensinamento vai começar a nos trazer maiores benefícios. Por quê? Porque quanto melhor eu conheço a doutrina espírita, melhor eu vou usufruir dela, né? Porque eu não fico só no raso, né? Eu me aprofundo mais, né? E vou buscar esses ensinamentos que são bastante importantes, né? Então, o bom espírita é porque ele estuda regularmente as obras básicas. É um bom indício, que seria um dos requisitos, né? A gente ser um estudante da doutrina, né? Agora, será que ele coloca em prática esses ensinamentos, né? Isso é importante. Não adianta só estudar regularmente se você não tem também, do outro lado, a colocar em prática o que você está aprendendo, né? Então é muito importante isso. À medida que você vai entendendo o que solicita a doutrina, você vai colocando em prática, né? Essa seria o melhor caminho, né? Algum espírita é porque ele participa dos trabalhos do centro voltado para a caridade? Também, né? Também é um outro bom indício, né? De que você pode ser um bom espírita fazendo isso. Agora, será que tem ciência, né, essa pessoa, que a caridade não se resume apenas a se atender aos carentes, né? Veja bem, às vezes o termo caridade às vezes fica na nossa cabeça circunscrito ao auxílio material, né? Dar aqui um prato de comida para quem precisa, uma roupa, uma cesta básica, mas a caridade está muito acima disso, né? Nós precisamos entender melhor a caridade no contexto geral, né? Então, veja, caridade, eu fui buscar uma definição que na doutrina espírita, a caridade é vista como um princípio essencial para a evolução moral e espiritual da humanidade. Veja a importância da caridade, né? É tratada como um princípio essencial para a evolução moral e espiritual da humanidade, né? Ela transcende o conceito apenas de ajudar materialmente, né?
sendo entendida como uma manifestação prática do amor ao próximo. Então, logicamente, que ele fala que transcende o conceito de apenas ajudar materialmente. Está muito acima disso, né? Então, veja, nós temos também como Jesus entendia o que era caridade, né? Então, é que é dito no Evangelho: benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? Então, benevolência para com todos é, na medida possível, você ser bondoso, agir com bondade com as pessoas, né? Sempre que possível, você ser gentil, né? Tratar as pessoas com caridade, sabe? Da mesma maneira que você gostaria que fosse tratado, você tratar as pessoas, né? Indulgência para as imperfeições dos outros é uma coisa que nós temos que fazer, porque nós também somos imperfeitos, né? Nós não podemos julgar ninguém, porque nós estamos no mesmo patamar, de um modo geral, né? Nós não podemos, estamos todos no mesmo barco, né? Então nós não podemos nunca criticar ninguém pelas imperfeições, porque nós também estamos cheios de defeitos, de vícios, né? Ainda, né? E nós temos que estar aprimorando isso. E perdão das ofensas seria o máximo, né, da caridade, quando você procura relevar a questão da ofensa, né? Procurar esquecer, procurar não levar aquilo em últimas consequências, como vingança, ou procurar revidar, coisa do tipo, né? Então, você fazendo isso, você vai se sentir melhor e vai ver que esse outro lado, né, da moeda é muito mais tranquilo, né, muito mais recompensador do que você for lá revidar a ofensa ou agir com vingança. Quer dizer, você está se igualando àquela pessoa, né, quando não estiver até muito abaixo dela, às vezes, né? Então, voltando lá, como identificar o bom espírita? É bom espírita porque contribui para a casa, dentro das suas possibilidades, evidentemente, com recursos financeiros. E sempre, as pessoas, às vezes, você vai pedir 10 reais para uma pessoa, faz falta, porque a pessoa já, às vezes, recebe muito pouco, né, tem uma situação precária, não pode dispor nem de 10 reais, então você tem que respeitar isso, né? Logicamente, aqueles que podem mais deveriam contribuir com mais, o que não pode, né? Paciência, isso não é um requisito para ser um bom espírita, né? Ao mesmo tempo, ajuda na administração da casa, né? Participa de reuniões de diretoria, dando sugestões para sua melhoria, ou seja, há participação, interesse em que a casa possa progredir, possa ter a melhor administração, né? Porque às vezes quem está de fora enxerga algumas coisas, às vezes a própria diretoria não está vendo. Mas você que é apenas um frequentador pode dar lá uma sugestão, um palpite que pode melhorar. Às vezes as pessoas não estão vendo aquilo, né? E pode estar prejudicando algum setor, alguma coisa. E essa pessoa tem essa visão e traz essa contribuição para o grupo, né? Participante, é importante que a gente participe, né? Agora, veja, tudo isso pode nos levar a sermos bons espíritas, mas não basta, né? Essa que é a verdade, né? Por quê? O Kardec falou, né, uma frase conhecidíssima, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? Está lá no Evangelho, no capítulo 17, item 4, né? Então, veja, a chave para o bom espírita é a transformação moral, não tem outra, né? É o que o Espiritismo nos solicita, que a gente se transforme moralmente, que a gente seja uma pessoa melhor a cada dia que passa, né? Então, é só isso que ela pede, né? É difícil? Lógico que é difícil, porque nós estamos aí numa condição muito, não vou chamar de ruim, mas nós estamos aí no planeta de provas e expiações, né? Está transitando para um mundo melhor, né? Um grauzinho melhor. Logicamente, essa transição ela é lenta, né? Demorada, mas a nossa condição ainda é muito inferior. Por isso que a gente ainda
tem muita dificuldade em se transformar moralmente, né? Fazer a tão propalada reforma íntima, né? Uma palavra que a gente usa muito, mas praticamos muito pouco. Então, essa seria a conscientização do verdadeiro espírita, a transformação moral acima de tudo. Então, veja, então a transformação moral, que é a própria reforma íntima, né? Que é você transformar vícios e defeitos em virtudes, né? Logicamente, você não vai acontecer isso do dia para a noite, né? Você vai diminuindo esses vícios e defeitos e vai aumentando as virtudes em cada encarnação, né? Por exemplo, nessa encarnação, para 98% das pessoas não vai acontecer, né? Raríssimas exceções, né? Por causa da dificuldade que acabei de falar, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ir buscando a cada encarnação, né? Se a nossa evolução ainda é muito lenta, a passos de tartaruga, mas ela tem que acontecer, né? Então, em cada encarnação a gente tem que tirar o melhor proveito possível, né? Eu sempre digo que a gente hoje está aqui conhecendo a doutrina espírita, então é uma oportunidade maravilhosa para que a gente possa progredir moralmente, espiritualmente, né? A gente não sabe, numa próxima encarnação, que condição a gente virá, por merecimento ou não. A gente não sabe onde vamos reencarnar e se teremos a graça de ter a doutrina espírita ao nosso lado, né? Muitas vezes não, né? Às vezes a gente tem é provado, né? Vem como uma prova você reencarnar num outro país pior que o Brasil, né? E não tem a doutrina espírita lá à disposição, né? E não é dado a você conhecer a doutrina espírita como foi dado nessa encarnação. Então é importante que a gente se agarre a essa oportunidade, não importa se eu tenho 18 ou tenho 98 anos, não importa, né? Porque para o espírito não tem idade, né? Então veja, então a questão da transformação moral também está resumida nessa frase de Lucas, né? Que ele fala que ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, um odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Então você tem que fazer uma escolha, né? Então a nossa vida sempre está cheia de escolhas. A gente chega numa encruzilhada que a gente tem que sempre escolher. Aliás, nós estamos escolhendo a todo momento, né? As nossas decisões, né? Por menores que sejam, né? Simples, coisas pequenas que a gente, do nosso dia a dia, que a gente às vezes nem percebe, nós estamos fazendo escolhas, né? Agora, o que é esse mamon, né? Esse mamon seria, uma tradução literal lá, seria o dinheiro, a riqueza, mas veja bem, quando se abusa deles, né? Ou faz mau uso, ou ainda quando se obtém ilicitamente. Logicamente que o dinheiro é necessário e não tem problema nenhum em ser rico, né? Desde que você o faça de uma forma tranquila, lícita, né? Sem pisar na cabeça de ninguém, né? E então está tudo bem. E, logicamente, se você tem muito dinheiro, se você puder fazer uma caridade com ele, nossa, é melhor ainda, né? O duro é quando a gente avara, a gente só quer guardar, só quer chegar lá, o cofre está abarrotado de dinheiro e tem o seu vizinho passando fome, né? Então aí é complicado. Então, se a gente tiver essa consciência de ter o melhor uso possível do dinheiro, ótimo, né? Por menos a gente não está tão apegado ao dinheiro assim, né? A gente pode dispor e fazer alguma coisa por alguém. Também, portanto, espíritas são pessoas que se empenham em se tornar pessoas de bem, né? Mas será que a gente não é pessoas de bem? Somos, né? Só que tem o seguinte, a gente é do bem, né? A gente não procura não maltratar ninguém, não mata ninguém, né? Procura andar na linha, somos bons cidadãos, aquela coisa toda. Mas a questão, às vezes, são coisas que eu ainda desconheço o que eu tenho, né? Certos defeitos, né? Principalmente o orgulho, o egoísmo, que estão na raiz dos vários defeitos que nós temos. Então é necessário que a gente comece a combater isso, né? E logicamente que todos nós temos o orgulho ainda muito enraizado, né?
Então o seu combate é uma coisa bastante difícil, né? Então, também a cada encarnação a gente tem que ir descontando um pouquinho, transformando esse orgulho em humildade, né? E transformando o egoísmo em caridade, não é isso? Logicamente que isso também vai levar um tempo, mas se a gente procurar fazer a cada encarnação, a gente vai ganhando terreno. Sabe que os espíritas são pessoas que não ignoram a transitoriedade dos atrativos da vida no plano físico, né? Veja, a gente tem que ver a encarnação como mais um período que estamos passando aqui e enxergar, né, no mundo uma coisa transitória, né? Nós não podemos nos apegar a nada aqui, né? Imóveis, carro, dinheiro, seja o que for, o mesmo apegar-se a parentes, né? Aquele negócio de meu filho, meu pai, aquela coisa, né? Porque tudo isso é transitório. Né? Amanhã ou depois a gente desencarna, fica tudo aí, né? A gente só vai levar o que nós conquistamos de bom, né? Que está no nosso coração. O restante vai ficar por aí, né? O material principalmente, né? Não tem como levar, né? Nem tem utilidade ali em cima, não. Ou lá onde seja que formos, né? Então, essa questão da transitoriedade, a gente precisa ter isso em mente, né? Do desapego, de ver as coisas como uma coisa mais ou menos até provisória. Logicamente que a gente não vai deixar de viver a vida, né? Porque nós temos compromissos, família, uma série de coisas, mas nós não podemos fazer isso com parcimônia, não podemos ficar aferrado a nada, né? Pessoas espíritas são pessoas que servem a Jesus como mestre e Senhor. Veja, essa questão nós temos que ver em Jesus modelo e guia da nossa vida, né? Logicamente a gente não pode se comparar a Ele, mas a gente pode pensar, poxa, o que Jesus faria nessa situação, né? Qual é o ensinamento que Ele tem para mim, para que eu possa dar o próximo passo, para que eu possa sair dessa situação, né? E os ensinamentos estão aí no Evangelho, né? Nós conhecemos, né? Decore salteado quais são esses ensinamentos, né? Então, é questão de você estar sempre com esse pensamento, né? De Jesus à sua frente, procurando usufruir dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, principalmente, né? Espíritas são pessoas que sabem que o reino do Cristo ainda não é da terra, né? Não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo, né? Então a gente sabe que esse reino de Deus ainda não é aqui, né? Vai demorar um pouco para que isso possa se estabelecer, né? Logicamente que a gente vai progredindo, o planeta vai progredindo junto, e um dia será esse reino, né? Mas ainda não, né? Então ainda vai demorar um pouquinho. Por quê? Quando ele fala aqui que a gente não pode satisfazer a Jesus e ao mundo, é a questão do apego, né? Então a gente às vezes está tão ligado às questões do mundo, desses atrativos, dessas distrações, que a gente esquece de Jesus, né? Então a gente vive às vezes a vida material, 99% material e 1% espiritual, quando se vive espiritual. Então a gente tem que começar a equilibrar essa balança, né? Nós não podemos só o material, né? Pelo contrário, nós temos que viver os dois de uma maneira tranquila, né? Equilibrada. Então, espíritas são pessoas que têm ciência que o vício e o dever não se aliam na marcha diária, né? Lógico, né? O vício está sempre atrapalhando o nosso dever, né? Então, nós também temos que ir diminuindo o vício e dando maior importância para o dever nosso, né? Então, não deixar que o vício nos atrapalhe, né? Então, a gente aos poucos vai abandonando esse vício, né? Para que o nosso dever cresça, né? E a gente também cresça como espírito, né? E espíritas são pessoas que têm Cristo como a linha central das nossas cogitações, como eu disse. É sempre ter o Cristo com seus ensinamentos no Evangelho, né? A gente tem que procurar a cada instante ter esse pensamento, né? Desses ensinamentos,
Porque a cada instante a gente está vivendo uma situação, né? Como eu disse, no cotidiano a gente às vezes não presta atenção nisso, né? Mas é importante que a gente tenha essa atenção, não é isso? Ele fala, ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo, né? Vamos entender esse dia evolutivo? Seria o primeiro dia que nós descobrimos que nós temos alguma coisa a fazer em relação a nós mesmos, né? Da nossa evolução espiritual. Então, quando essa consciência acontece, é o primeiro dia evolutivo, né? Então, nós temos a luz de Jesus a nos guiar nesse sentido, né? E ele adquiriu-nos para a redenção com o sacrifício do seu amor. Então, tudo que Jesus fez nessa encarnação, que ele foi convidado pelo Pai para vir à Terra aqui, com esse sacrifício, tudo que ele passou, né? Isso nós temos que reconhecer, né, e respeitar, porque ele fez isso com amor e com sacrifício em nosso favor, né? Então ele deixou, a marca dele foi tão profunda que ele dividiu o tempo, né, antes e depois de Cristo, né? E o ensinamento dele vai perdurar pela eternidade, né? Você vê que nós estamos aí há 2000 anos e nós estamos aqui tentando entender a Jesus, né, e os seus ensinamentos. Então é necessário, se faz, então, atender aos sublimes interesses do Cristo com humildade. Veja, que a gente tem que se curvar a esses interesses, porque são mesmo sublimes, são divinos, né? E a gente tem que aceitar com humildade, né? Porque está aí ao nosso dispor, para o nosso bem, para a nossa felicidade, né? Então, a gente tem que atender a esses interesses. Mas, para tanto, né, nós não precisamos fugir do mundo ou nos isolarmos, né, nos ausentando de nossas responsabilidades. E tem gente que, às vezes, acha que, ou se trancando no convento, ou se tornando um ermitão, ele vai ter paz ou vai resolver os problemas, né? Não é por aí. Nós precisamos desse contato, dessa convivência com os nossos pais, né? Porque é aqui que está a prova, né? Nós estamos aqui, não é por acaso, né? E principalmente em família, né? Por que nós estamos lá em família, nós temos os filhos e cada um é diferente do outro? Por que seria, né? Porque são espíritos diferentes, de idades diferentes, né? E nós temos compromissos com outros, né? Então, esse contato é muito importante. Por isso que nós encarnamos para isso, para que esse contato possa produzir o perdão, possa produzir o afeto, possa produzir a própria evolução entre os seres. É nesse contato, né? Às vezes ele se complica, não tem importância, ele vai voltar numa outra situação e vai tentar resolver de outra maneira, né? Oportunidade o Pai nunca vai deixar de dar para a gente, né? Então, veja, e sim, transformar a parte que nos foi confiada, compreendendo, acima de tudo, o caráter transitório da existência carnal, né? Então, se Jesus está fazendo isso por nós, nós temos a contrapartida, que é a nossa obrigação, vamos fazer a nossa parte, né? Então, é o que ele fala aqui, compreendendo, acima de tudo, o caráter transitório da existência carnal. Então, nós sabemos que a existência, a vida em si, essa existência, ela é relativamente curta em relação à eternidade, né? Então, a gente sabe que é o transitório, mas tem gente que não se apercebe disso e se aferra aos bens materiais, né? Tem aquela coisa doentia, né? Isso faz tanto mal, né? E até ele compreender que aquilo tudo não era para ele fazer o que ele estava fazendo, né? Vai passar um bom tempo, né? E lógico, vai custar muito sofrimento, muitas encarnações, né? Veja, porque nem todos os que frequentam uma casa espírita são efetivamente espíritas, pois existem diferentes motivos que conduzem uma pessoa a um centro espírita, né? Logicamente. Mas a pessoa já buscou em vários lugares uma solução para os seus problemas, né? Uma saída, né? Então é o desespero, ela acaba caindo na casa espírita, né? Mas
ela não é espírita e nunca entrou no centro espírita, mas ela às vezes se arma de coragem, porque falaram tanto mal da casa espírita que às vezes a pessoa tem aquele receio, né? Mas a pessoa vem e vê que não é nada disso, né? E começa a frequentar, né? E aí nós temos inúmeros exemplos de pessoas que eram desse tipo, se tornaram espíritas, trabalhadoras, né? E vai por aí. Veja, há pessoas que apreciam os ensinamentos espíritas, mas continuam vinculadas a outras denominações religiosas. Acontece também, né? A pessoa gosta da doutrina espírita, né? Eu lembro que eu tinha um companheiro no meu trabalho, que ele era católico, mas eu vou lá tomar meus passes, né? Quer dizer, logicamente ele não tinha consciência do que é a doutrina espírita, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, né? Até porque nós não estamos aqui para violentar consciência nenhuma, né? Nós temos que respeitar a verdade do outro, né? Se aquela denominação religiosa ainda satisfaz a ele, está tudo certo, né? Não tem problema nenhum, né? Até porque nós também não somos donos da verdade, né? Vamos combinar, né? Em geral, são pessoas espiritualistas que buscam algo mais além das condições materiais em que o nosso mundo está mergulhado, né? Então, veja, as pessoas espiritualistas são aquelas que acreditam que tem uma alma, né? Mas eles ignoram como é que isso ocorre, né? Não sabem nada de reencarnação, de comunicação entre os dois mundos, nada disso, né? Mas sabe que tem uma alma, ou que talvez vá acontecer alguma coisa lá para frente, depois que ele morrer, mas ele não sabe bem como é que é, né? Então, essa pessoa geralmente são espiritualistas, que estão buscando esse algo a mais, né? Olha, com relação ao espiritualismo, é bom dar uma explicada aqui, né? Olha, todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Por quê? Porque elas também falam de uma vida após a morte, né? Alguma promessa, você vai para cá, vai para lá, depende do seu merecimento, né? Então, não tem, as religiões não falam, morreu, acabou. Não, sempre tem alguma coisa a mais que elas vão propagando, logicamente dependendo da fé de cada um, da denominação de cada religião, né? Quem quer que creia que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. É o que eu digo, a pessoa é materialista, mas não implica a crença nos espíritos ou nas suas manifestações, na sua comunicação entre os dois mundos, como eu disse. Então veja, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, né? Antes de ser espírita propriamente dito, é preciso que o indivíduo seja espiritualista, né? De preferência. Por quê? Senão, como vamos falar de espíritos a quem nem acredita que possui uma alma? Que é difícil, né? Então, se a pessoa nem acredita que tem uma alma, né? Como é que ela vai acreditar em espíritos, em comunicação, em reencarnação? Não vai, né? Vai muito difícil, né? Então, o espiritualismo acaba ajudando, né? Então, veja, nós voltamos lá no assunto, né? Depois que a pessoa passou daquela fase do pronto-socorro, né? Foi a primeira parte aqui que ele passou no centro, né? E começa a escola, né? Então, veja, uma vez equilibrado, o indivíduo necessita esclarecer-se a respeito dos fundamentos doutrinários, né? Quais são as proposições, objetivos e finalidades do Espiritismo, os cursos regulares da doutrina espírita, as palestras evangélico-doutrinárias como essa, e os livros espíritas são fundamentais para atender a essa finalidade, né? Então, veja, essa questão, uma vez equilibrado, que a pessoa, quando chega ao centro, que passa por um tratamento, aos poucos ela vai se equilibrando, né? Se ela frequenta ao mesmo tempo aqui o Evangelho, também vai ajudando nesse equilíbrio, né? Lógico, isso pode demorar mais ou menos para as pessoas, né? São situações diferenciadas, evidentemente, né? Mas seria importante que essa pessoa então começasse a ler um livro, né?
Nós aqui na casa temos uma biblioteca aqui com um monte de livros, centenas de livros aqui à disposição. Temos a livraria, né? Aqui na segunda-feira nós só falamos de espiritismo, de evangelho, né? Toda semana. Então essas coisas vão fazendo com que a pessoa vá aprendendo e ao mesmo tempo que ela busque esse ensinamento. Ou frequentando um curso da casa, né? Que atualmente nós temos o curso online devido à pandemia, né? Antigamente era presencial, mas com a pandemia nós fomos forçados a fazer a coisa virtualmente, né? E agora continuamos, o que foi bem, né? Então veja, nesse contexto o Allan Kardec esclarece, o que ele fala a esse respeito. Olha, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, né? Porque ele falou que o Kardec já tinha dito que o Espiritismo é uma filosofia amparada na ciência, com consequências morais e religiosas. Essa era a definição dele, né? Por que ele falava mais em ciência e filosofia? Porque ele não tinha, assim, para ele, que o Espiritismo seria uma religião, né? Ele não queria que o Espiritismo fosse assim, mais uma religião. Não é, né? Isso na cabeça do Kardec não ocorria. Logicamente que ganhou a feição mais religiosa aqui no Brasil, né? Mas isso é um assunto para outra oportunidade, né? Mas ele continua aqui. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivéssemos brincando, né? Então, o Espiritismo é uma coisa séria que a gente tem que levar a sério, né? Estudar, né? Porque, veja, não adianta de falar mais tarde, eu não perdi uma reunião, tomei passe, não sei o quê, que eu sou espírita ou mereço um destino melhor. Não, se eu não me esforcei em melhorar, em conhecer melhor a doutrina que eu abracei, um pouco vai adiantar, né? Também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam a humanidade, a bem da verdade, né? Seu campo é imenso e devemos encará-lo principalmente pelas suas consequências. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base. Mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido. Como a crença em Deus não é suficiente para fazer um teólogo. Não adianta só a pessoa acreditar em Deus e achar que é teólogo, um grande conhecedor da religião, né? Logicamente que tem que ter o estudo, evidentemente, né? Não basta botar no peito que tem, Jesus meu Salvador, está tudo bem. Não é por aí, né? Nós sabemos disso. Mas concluindo, nós vamos dizer o seguinte, que o bom espírita é o que está ciente da necessidade de transformação interior, da reforma íntima, né? Então, volto a bater nessa tecla, porque essa realmente é o que o Espiritismo nos pede, que nos transformemos moralmente, que sejamos melhores a cada dia, né? Então, para nós ainda ainda é custoso, ainda não consegue fazer isso de uma forma tranquila, não conseguimos. Mas nós temos que ter esse esforço em nós, né? Traçar isso como objetivo, né? E ir buscando, né? Porque, como eu disse, a gente não vai conseguir isso do dia para a noite. São conquistas pequenas que a gente vai fazendo a cada encarnação, né? O bom espírita é cristão, defensor da paz onde estiver, né? Então, veja, é cristão porque está orientado pelo Cristo, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, né? E defensor da paz onde estiver é a pessoa que está pacificada, né? Ela não é a primeira a começar uma briga, muito pelo contrário, ela é a primeira a tentar acabar com a briga e, pelo diálogo, trazer a paz, seja onde for, na casa, no trabalho, no trânsito, onde ela estiver. Então, a gente tem que ser o primeiro a buscar a paz, né? Porque não adianta eu querer cobrar a paz nos outros se eu mesmo não pratico, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também. Eu sou um pacificador. O
bom espírita exemplifica o vivenciar da doutrina. Então, à medida que a gente vai vivenciando, estudando, né, praticando a doutrina espírita, a gente tem que exemplificar. Então, veja, é uma questão bastante delicada. Não adianta eu falar bonito aqui e lá fora eu proceder de outra maneira, né? Complicado. Então, eu tenho que ser o primeiro a dar esse exemplo, né? E para mim mesmo, eu tenho que ser sincero comigo mesmo, né? Honesto comigo mesmo, né? O bom espírito é caridoso, né? Então, voltamos ao tema caridade, né? Então, eu vou ajudar as pessoas, vou aqui no centro, a gente distribui comida aqui, o lanche, da roupa, aquela coisa toda. É bom, mas só isso aí não basta. Essa é a parte mais fácil da caridade, é essa, né? Dar um prato de comida a alguém, né? O que nós temos que fazer é expandir isso, né? De que forma? Sendo paciente no nosso lar, com o nosso companheiro, com nossos filhos, né? Procurando ser indulgente com as pessoas, ser benevolente, né? Tendo essa conduta, né? de bom cristão, né? De buscar sempre estar de bem com as pessoas, e não o contrário, né? Então, a gente ter a aceitação do outro, né? Respeitar as crenças dos outros, né? A religião dos outros, e não impor a nossa, né? Que isso é uma descaridade, na verdade, né? O bom espírito é estudioso do espiritismo, né? Então, veja, uma condição para ser bom espírita é você estudar a doutrina espírita, né? Comece lendo um livro. É difícil, eu não consigo ler. Depois, lê um pouquinho cada dia, não tem problema, né? Ou assista uma palestra na internet. A internet está cheia de ensinamentos, né? Tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa também, quando a gente busca as coisas boas, né? Então, se você buscar lá palestras do Haroldo, do Divaldo, nossa, tem uma infinidade, né? Não só esses, como outros, né? Então, a gente não pode dar desculpa que não aprende. Aprende sim, né? Basta a gente ter boa vontade, né? E o bom espírita é co-criador da natureza. O que quer dizer isso? Eu estou aqui ajudando ao Pai a cuidar do mundo, né? Então, eu respeito o meio ambiente, né? Eu procuro não maltratar os animais, eu respeito, né? As plantas, até porque eu sei que os animais e as plantas estão num estágio inferior ao nosso, mas que um dia, aqueles espíritos que estão fazendo aquela experiência ainda, mesmo inconscientemente, chegarão à nossa fase, né? Então, nós temos que ter esse respeito, né? Essa é a evolução natural que o Pai nos colocou, né? Então, quando você é co-criador, você não destrói. Você não é uma pessoa que sai quebrando as coisas aí. Não, pelo contrário. Você tem que zelar pelas coisas, né? Então, você tem que ser bom cidadão, acima de tudo, né? E dando esse exemplo às outras pessoas, né? Gente, então era isso que eu tinha para hoje. Eu agradeço a paciência. Nós vamos partir agora para a nossa segunda parte. Então nós vamos, quem permanece aqui no salão, procura aproveitar este momento para uma vibração, envolver algum parente, algum familiar que esteja doente, acamado no hospital, seja onde for. Aproveita essas boas vibrações e também colabora com os passistas, né? Que estarão também igualmente na mesma sintonia.